nas batalhas, ele é o rei da glória. O teu convite me diz que há um lugar pra mim, o teu amor me fez. Boa noite, galera. Eu fiz ontem, vou fazer hoje de novo, então mais uma live, né? Naquela proposta que eu fazia de provérbios, de eu vou ler alguma coisa na Bíblia. Antes era provérbios, né? Eu lia um capítulo por dia e tal. Só que dessa vez vamos fazer uma pegada diferente. Como eu gosto muito dos livros mais históricos da Bíblia, acho que o livro inteiro é histórico, mas eu gosto muito, assim, do começo dela, que fala das histórias daqueles antigos, que a gente ouvia quando era pequeno, quem nasceu em igreja e tal. Então, eu vou contar a história deles a partir da minha visão, a partir da leitura. Tipo, logicamente que eu tenho uma história de igreja, tenho uma história de pessoas que falaram dessa galera para mim, só que eu vou pegar assim, vou ler, é quase como se fosse a primeira vez para mim a leitura, porque faz tempo já que eu li, apesar de conhecer os personagens, mas eu vou ler e vou passar para vocês assim, aquelas coisas que mais me chamaram a atenção. Quem tiver mais conhecimento, quiser comentar, quiser falar coisas a mais desse ponto da história, da vida de cada um desses personagens que eu vou falando aí por um tempo, não sei até quando, não sei se todos os dias, coloca nos comentários, sabe? Eu acho que é bem interessante para a gente dialogar e comentar sobre eles. Eu pensei, assim, em começar por algum personagem lá do Antigo Testamento. Então, eu fiquei pensando, quem, né? Quem que eu vou falar sobre? E eu não quis ir tão antes, né? Tão Gênesis. Vou falar sobre a história de Adão, vou falar sobre Eva. Não. Vamos pegar alguns ali que talvez, sei lá, tenham um pouquinho mais não sei, de história, né? E aí eu lembrei muito das musiquinhas que a gente canta em igreja e tal, que falam Deus de Abraão, de Isaac, Jacó, né? Talvez pegado pelo tema da célula de ontem, né? De ontem que eu falei, Deus não muda, Deus de Abraão, Isaac, Jacó é o mesmo Deus. Então, tipo, é o mesmo Deus. Então, vamos pensar quem que era esse Deus, assim, para esse pessoal aí de Abraão. Começando com Abrão. Eu coloquei Abrão porque a gente vai começar com a história de Abrão, antes dele se tornar Abraão. E para eu pegar Abrão, eu fui primeiro lá para os descendentes dele, né? Eu até fiz um roteirinho para eu conseguir falar alguma coisa para vocês. Não sei, de histórico, que é o que eu faço às vezes quando eu tô lendo. E nisso eu fui lá para Noé, né? Noé. E Noé é aquele do dilúvio. Teve o dilúvio, ele é o pai de Quem, Sam e Jafé. Ele bebeu, depois do dilúvio, tal, eles estavam em terra firme, não sei o quê. Ele deu uma bebidinha de vinho ali a mais, tal, ficou bêbado e ficou nu. E Cã, que é o pai de Canaã, e isso é meio que importante da gente saber, fazer algumas ligações aí. Então, Cã, que ele é o pai de Canaã, que ele fez? Ele foi logo já falar para os irmãos do pai nu. Os irmãos, Jafé e Sem, eles meio que envergonhados e tal, eles nem olharam a nudez do pai e cobriram essa nudez do pai. E por que eu quis falar disso? Porque Abrão, então, ele vem de uma geração dessas, ou de quem? De Cã, ou de Sem, ou de Jafé. De quem que ele vem? Ele vem de Sem. E Sem foi de quem Noé falou o quê? Ele falou assim, bendito seja o Senhor, Deus de Sem, e Canaã lhe seja servo. E ainda, Jafé, que também era um dos irmãos, né? Ele iria habitar as tendas de Sem. Então, o que acontece esse Sem, e todas as gerações depois dele, leva com ele essa palavra, de que o Deus dele é bendito, né? E que Canaã vai ser seu servo e Jafé vai permanecer morando nas suas tendas. Ok.
Então, disso a gente vai lá para o versículo 12, até um pouco antes. Eu li do 11, do 10 até o 32, que vai falar da geração. Então, Sem vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pessoas até chegar a Abrão. Então, ele vai tendo lá os filhos dos filhos, os filhos dos filhos, os filhos dos filhos, até chegar em Tera. Não tem acento nenhum, então eu vou falar Tera. Não sei se é Terá, eu acho que é Tera. Não faço ideia da pronúncia. E Tera é o pai, então, de Abrão. Abrão casa com Sarai, né? E Sarai é estéreo, que é uma informação que já traz na Bíblia. Abrão é irmão de Naor e de Arã. E Arã é o pai de Ló. Por que é importante? Porque Arã, quando vem a falecer, Ló, Abrão e Tera, ou seja, Tera é o pai, Abrão é o filho e Ló é o neto. Neto não por parte de Abraão, de Abrão. Abrão, é estranho falar Abrão, como a gente já sabe que é Abraão, mas tá. Esses três, então, junto, né, com os seus servos e tal, eles vão em direção a que terra? Canaã. Lembram lá? Canaã, que era de Cã, né? E essa terra, então, pela bênção que foi dada por Noé, é a terra que vai ser da geração de Sem. Se é da geração de Sem, então Abrão tem direito, pela lógica bíblica aí, dessa terra. E eles vão, então, em direção a Canaã. Só que eles fazem uma pausa ali em Harã, H-A-R-A, é porque é tudo ano, não sei o que, eu fico confundida, mas tá. Eles fazem uma pausa nessa terra de Harã, e ali o pai de Abrão morre, que é o Tera. Morreu. Fica então só Abrão, Sarai e Ló. E nisso eles continuam a jornada deles até Canaã. E por quê? Mas por que Abraão vai então sair dessa terra que eles estavam, que era Harã, que poderia estar tudo bem, tudo tranquilo? E aí começa então, digamos que realmente a história de Abrão. Lá no versículo 1 do capítulo 12 de Gênesis, o 1, 2, o 3, a gente vai encontrar um versículo que no meio evangélico até é muito conhecido, porque fala que o Senhor vai falar para Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, aqui é já o Senhor trazendo uma palavra sobre o projeto dele para Abrão, que é o que, então? Que a partir dele, eles iam povoar a terra e todas aquelas gerações dele vão estar sobre a proteção de Deus, sobre os cuidados de Deus, e Deus vai abençoar todas as gerações de Abrão. E ainda, vamos lembrar, falou que seus filhos, suas descendências e tal. Como que eu tenho descendência se eu sou estéril? Sarai, que era a esposa de Abrão, Sarai ainda, ela era estéril. Como que eu vou ter um filho sendo estéril? Não sei, mas isso são cenas de próximas histórias dele. Então, nisso, ele estava, então, em Harã, que era a terra dos pais dele, vamos colocar assim, porque ele estava com o pai dele, né, nessa terra, até que o pai dele veio a falecer. E Deus fala, então, ó, sai dessa terra agora, sai desse comodismo, sai de ter os bens que você tem por causa dos seus pais, sai e vamos em busca da terra que eu já prometi para sua geração, que é Canaã, não era Harã, eles estavam parados em Harã, vamos para Canaã, que é o projeto para a sua geração, que é Sem. E ainda a sua geração vai povoar tudo isso, seus descendentes. E daí continua. Ainda nessa coisa de que eles vão até Canaã e lá eles chegam, né? E ficam ali num espaço local, assim. E nisso o Senhor aparece mais uma vez para Abrão e fala: darei à tua descendência esta terra.
e ali edificou Abraão um altar ao Senhor que lhe aparecera. Então, essa foi o comecinho da jornada até Canaã, que eles se estabilizam ali. Eles se estabilizam, não sei se é esse o termo certo, mas eles ficam ali nessa terra, que é de Canaã, que é aquela que é prometida para Sem, lá por Noé, que é de quem vem a geração de Abrão. Fora isso, vamos então para uma outra historinha interessante de Abrão, ainda aqui no versículo 12, com o qual eu me comprometi. Esse eu falei que eu ia falar de Gênesis 11, acho que é a 13, e vamos lá. Aqui, o que acontece? Na terra onde eles estavam, havia muita fome. Muita fome. O texto fala isso algumas vezes, então dá uma impressão de que é muita fome. E nisso eles vão para o Egito, né? Só que aí tem uma coisa que eu fico, toda vez que eu leio, eu fico, mas por que ele fez isso? Tá? Por quê? Nós homens, né? Nós fazemos coisas que eu nunca entendo e não sei. Não sei se era uma lógica espiritual que podia ser feito aquilo, ou aqui na Bíblia não explica também, porque Deus não falou. Em momento algum fala assim, e Deus falou para Abraão fazer isso. Não. Abraão simplesmente vai entrar no Egito e fala, ó, Sarai, você é muito linda, muito formosa, esse é o termo, né, bíblico. Mas, Sarai, você é muito gata, e com certeza os caras, quando souberem, os egípcios lá, quando souberem que você é minha esposa, vão me matar para te ter. Simples assim, nossa, geração massa essa, né? Eles vão matar para você ser deles. Vão me matar para você ser deles. Então, vamos fingir que você é minha irmã. Ok, vamos fazer uma mentirinha. Eu não entendo. Meu Deus, tá. Nisso deu certo. Esse que é o mais louco, deu certo. Por quê? Porque aí o faraó tomou a Sarai, e nisso, por causa de Sarai ser tão formosa e tal, ele abençoou a vida de Abrão ali, né? Dando ovelhas, prata, ouro e tudo mais. E aí nisso eu pensei, o fato deles terem ido para o Egito por passarem fome, fez com que Abraão tivesse que entregar a mulher dele de mão beijada, tipo, ó, você fica com a minha mulher para eu não morrer. Tipo, é literalmente isso, ó. Eu vou ter que abrir mão de alguma coisa que é muito importante para mim, que eu amo, que eu acho linda, né? Naquela época, pensa a importância de se ter uma mulher que vai te dar filhos, porque as ordens de Deus era sempre procriar e povoar a terra, e ele casou com uma mulher que era estéril, né? Tipo, ele poderia ter casado com outras, e não fala nada que ele casou com outras. Então, assim, ele deu aquela mulher que com certeza ele amava nas mãos do faraó. E, tipo, nas mãos do faraó, gente, é literalmente aquilo que a gente pensa mesmo. No quarto de faraó, junto com as outras mulheres de faraó, ela era mais uma mulher de faraó. Então, Abraão teve que abrir mão de Sarai para não morrer. Fora isso, Sarai, ela se submeteu a isso, a essa mentira, às vontades do faraó, para que o marido dela não morresse. Sabe? Tipo, ó, é muito louco pensar nisso. Sabe? É muito louco. E eu fico pensando, será que eles tinham que ter feito isso? Não tinha outra coisa? Mas tá. Deu certo, então, né? Aquela mentira. Até que Deus, que amava Abraão e Sarai, que era o Deus deles, foi lá e castigou o faraó, né? Tipo, deixa eu ver aqui. Aí, ó, porém, o Senhor puniu o faraó e sua casa com grandes pragas, por causa de Sarai, mulher de Abrão. Gente, o faraó não tinha nada a ver com a picuinha toda, mas ele, por causa de uma mulher que era mulher de Deus, para um homem de Deus, houve o castigo para faraó. E naquilo, o faraó já, calma aí, como assim? Por que você não me disse que ela era sua esposa, ô Abrão? Você tá doido, cara, fazer isso comigo?
E aí, nisso, Faraó falou assim, ó, pega sua esposa, pega seus bens, suas coisas e vaza, sai, cai fora daqui. E nisso, então, caiu fora. E aí foi assim, a experiência. Eles se alimentaram, se enriqueceram por causa de uma mentira que fez tudo isso. Eles tiveram que ceder as coisas deles para não morrer de fome e não morrer nas mãos dos egípcios. E aí, se alguém puder me explicar essa história, o porquê que isso foi permitido, eu vou amar entender, sabe? Porque não cabe na minha cabeça isso. Não cabe na Giovana que eu sou hoje falar que isso é normal, ok. Não dá. Não dá. Não dá. Não entendo. Deus tem que descer, explicar para mim por que pôde acontecer isso, né? E ok. E vamos prosseguir. Vamos prosseguir? Vamos prosseguir. Porque aí Abraão vai sair, então, vai ter um momento. Tá. Agora é um momento que Abraão e Ló ainda estão juntos. Eles vão sair do Egito e eles vão para Negueb, né? Com tudo que eles têm. Tanto Abraão como Ló tinham muitas riquezas e muitas coisas. Coisas no sentido muitas ovelhas. Então, para isso, eles tinham muitos pastores para cuidar dessas ovelhas. Né? Muita gente com eles, trabalhando com eles, né? Pensa nos nômades, eles eram nômades, né? Sempre indo e tentando conquistar terras e encontrar onde que eles iam ficar e tal. E nisso eles chegam, então, a Negueb, eles chegam a Negueb, depois eles vão de Negueb até Betel, né? Que é onde eles estiveram lá de uma primeira vez, quando Abraão fez o altar. E ok. E aí dessa vez Abraão que invocou a Deus. Esse é um dos primeiros momentos que aparece que é ele que está invocando a Deus. Das outras vezes, Deus que apareceu para ele falando. Isso é incrível, sabe? Tipo, a gente que sempre tem que ir corando, e às vezes nem dá atenção para a voz de Deus. Naquela época, Deus chegava e a galera dava atenção. Isso é muito legal de ler isso. Apesar do episódio anterior, que eu não entendo até hoje. Já li várias vezes, não consigo entender por que aquilo pôde. Só para ele enriquecer, tá? Não, meio estranho. Beleza. Com o nome do Senhor. Tá, só falou isso, não aconteceu nada. Deus não falou nada, ele só invocou o nome do Senhor ali no altar. Tá bom. Achei que ia ter alguma coisa aí. Da primeira vez que eu li também achei. Mas tá. Mas o que acontece? E daí eles dois, Abraão e Ló, eles começam a conversar e o que acontece? Pelos dois terem muitas coisas, terem muitos pastores, terem muitas pessoas ali vivendo, muita gente sempre vai dar porcaria, né? Então começou a ter conflito entre os pastores de Ló com os pastores de Abraão. E nisso, Abraão chegou e falou assim, ó, tem a terra ali, tem a terra aqui, escolhe uma aí, que se você escolher ir para a esquerda, eu vou para a direita. Se você escolher ir para a direita, eu vou para a esquerda. Escolhe. Aí Ló, pela visão que tinha um lado lá, que é mais o lado para Sodoma e Gomorra, ó, spoiler de mais para frente, né? Quem já conhece. E ele foi então para essa terra, enquanto Abrão habitou na terra de Canaã. E Ló foi para as cidades da Campina e armando suas tendas até Sodoma, né? Então Ló vai ficar ali para aquele lado de Sodoma, porque eram terras lindas, maravilhosas, pelo que descreve aqui, jardim e tal. Então era muito bonito. Então Ló foi para Beleza e Abraão não escolheu, ele ficou ali onde Ló não ia, e que era a terra de Canaã. Isso é muito interessante também, né? E tá. Ainda já menciona aqui que os homens de Sodoma eram maus. É uma coisa que nós que já estivemos na igreja faz tempo também sabemos, né? Sodoma e Gomorra. E é isso aí. E então há o momento do Senhor prometendo mais uma vez a terra de Canaã, que vai ser o nosso final. E eu vou ler
que é mais uma vez o que o Senhor vai dizer a Abrão. A partir do momento que Ló se separa dele, Deus então fala: ergue os olhos e olha desde onde estás para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente. Porque toda essa terra que vês, eu te darei, a ti e a tua descendência, para sempre. Farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, então se contará também a tua descendência. Levanta-te, percorre essa terra no seu comprimento e na largura, porque eu te darei. E Abrão, mudando as suas tendas, foi habitar nos carvalhais de Mamre, que estão junto a Hebrom, e levantou ali um altar ao Senhor. Ok, então. Então nós temos aquela voz de Deus falando para Abraão: vaza do comodismo, vai conquistar as suas terras, vai conquistar aquilo que eu quero que seja teu. Esses são meus planos para você. Há aquela artimanha ali no meio de Sarai, vai, eu fico, olho você sendo do faraó. E ali eles conquistaram os bens deles. E depois eles saem do Egito e vão de novo rumar para Canaã. Há aqueles conflitos. Abraão fala para Ló escolher. Ló escolheu a escolha certa para ele, porque escolheu a escolha certa para Abrão, né? Que deveria ficar para Canaã mesmo. E aí, naquele momento, Deus fala: tudo isso daqui vai ser seu e da sua descendência, né? É assim que eu acredito na Bíblia, né? Tem pessoas que não acreditam. Quem não acredita, lê apenas, se quiser ouvir o que eu estou contando, pensa que é uma história lúdica, também não faz questão, não sou eu que convenço ninguém. Mas eu acredito exatamente nisso. E por acreditar nisso, Abraão, mais para frente já vai ser Abraão, se eu falar errado, vai. Abraão é um dos primeiros, não um dos primeiros, mas é um daqueles que tem a promessa de que da terra, da descendência dele, tudo conquistar alguma coisa e esses ser os planos de Deus. E nesse sentido, eu me considero descendência de Abraão, né? Eu me considero descendência de Abraão. Não no sentido da terra física, de que eu vou ser possuidora de tal terra física, pensando, né? Mas num quesito espiritualmente falando, de eu olhar para o norte, para o sul, para o oriente, para o ocidente, e saber que tudo que eu enxergar nesse aspecto é do meu Deus. É do Deus que é o pai de Abraão e que é o meu pai e que assim nós somos descendentes da mesma linhagem, né? Então, assim, eu comecei com Abraão, estou terminando aqui no capítulo 13 e ainda vamos ver o que vai acontecer na história dele e assim descrever um pouquinho mais do nosso Deus, que tem planos e tal. Sobre aquela história ali que eu tenho no meio do caminho ali, eu acho interessante, está na Bíblia, beleza, mas não foi Deus que mandou e ordenou que ele fizesse daquele jeito. Isso é uma coisa que eu tenho claro. Não há escrito aqui. Só que eu não entendo por que deu certo, sabe? Porque meio que é estranho, é uma mentira, né? E não é bom a gente mentir. Então, é uma coisa que machuca, assim, dentro do meu cérebro, da minha cabeça, do meu pensamento. Mas sobre ele era isso que eu queria falar hoje. Mais pra frente a gente vai ver mais coisas, né? Na história, na musiquinha de Cândido de Abraão, de Isaac e Jacó, a gente também vai saber depois quem é Isaac e quem é Jacó, e por que esse Deus é importante ser o mesmo deles. E é isso, por hoje é isso. Os vídeos vão ser longos mesmo, quem quiser assistir, assiste, acho legal, comenta, fala as histórias aí comigo, por favor, vai ser muito legal eu ouvir de vocês, o que vocês sabem da história da galera. E é isso, gente.
Beijo, boa noite, bom dia, boa tarde para quem chegar depois. E vamos continuar na leitura da Bíblia por Giovana, por mim, do meu jeitinho, com a minha interpretação, né? Beijo, tchau.